consciência, tá? Quando o Bert, depois se vocês querem assistir a primeira, tá lá no canal, o primeiro ciclo do amor, que a gente trabalhou. Eu fiz semana passada, mas eu estava num lugar muito ruim de internet, então ficou muito ruim a gravação. Mas como eu sei que é uma aula que eu preciso repetir, se fosse uma aula para mim, seria aquela repetição, eu não passei, tá? Então, eu estou aqui de novo. Quem estava semana passada está aqui de novo, é porque também tem que repetir. Quando o Bert trouxe, né, essa consciência, como ele traz as 3 leis do amor, ele trouxe os círculos do amor. E ele fala uma coisa que foi assim, tem frases da constelação que é muito difícil, muitas vezes, entrar na minha cabeça. Uma foi essa, né, lá atrás, há 17 anos, 18 anos, que o amor, como é que é? A ordem vem antes do amor. Daí você fala, meu pai, como que essa ordem, como que tudo isso vai vir antes do amor? Não tem sentido nenhum. E é lógico que eu vinha debatendo. Ainda que não tinha livros, não tinha nada do que tem hoje, né? Muita gente falando, não tinha nessa época. Não tinha, a gente não via vídeo, nada disso. Tem alguns livros só dele. E aí depois você vai observando e observa mesmo realmente. Então, quando ele coloca os ciclos do amor, o que ele fala, né? Então, o primeiro ciclo do amor, quem foi o primeiro ciclo do amor da gente? O nosso pai e nossa mãe. Foi o primeiro contato que eu estive aqui, que vocês não têm como nós estarmos aqui diferente. Então, ainda estar no planeta Terra precisa de um pai e de uma mãe. Independente se a mãe foi pegar o esperma lá, ou independente se foi pegar o óvulo de outra pessoa. Precisa de um óvulo e um espermatozoide. Eu querendo, eu brigando, eu xingando, eu ficando brava, eu esperneando, nós não vamos para lugar nenhum. Então, o que Bert traz para a gente? Qual consciência? Vocês têm que aceitar o pai e a mãe que vocês têm. E é lógico, quem teve muitas dores, teve muitas situações com o pai, muitas situações com a mãe, é fácil? Não é fácil essa frase de aceitação. Então, a primeira ordem do amor é isso, é meu pai e minha mãe. Eu querendo, eu brigando, eu esperneando, é esse pai que me trouxe a vida. Como eu vou vivenciar o amor se eu não nascesse? Como é que vocês iam vivenciar a vida se não nascesse da forma que vocês vieram, da forma que eu vim? Independente se teve um pai ruim ou uma mãe ruim. Foi dessa forma que eu precisei nascer. E vocês também. Não tem outra forma. Agora, o que nós vamos fazer com essa informação daqui para frente? O que nós vamos fazer? Com o que nós estamos emaranhados? Aí sim, é responsabilidade minha e responsabilidade de vocês. Por quê? Porque tem ferramentas que. A sorte da gente, a gente está num ponto que tem ferramentas que libertam a gente dessa história. Então, vai curando aqui dentro de mim meu pai e minha mãe, vai curando dentro de vocês o pai e a mãe de vocês. E a gente vai compreendendo isso e vai aliviando e vai ficando livre para a vida. Então, o segundo ciclo do amor, qual é? É a infância e a puberdade. Então, quando o Bert ele coloca, está no livro Um Lugar para os Excluídos, tá? Que é o que tem, vários livros dele tem, né? Mas esse é desse. Quando ele coloca que o amor é a infância, olha que frase. Então, como é para vocês essa frase aí? Se você até quiser fechar o olho para vocês sentirem, como é essa frase para vocês? Tudo que os pais me deram, os cuidados que tiveram por mim, dia e noite, se perguntando se você estava precisando de algo ou não. Como é isso para vocês? Você recebe isso com amor? Ou vocês não tiveram isso? Não teve cuidado desses pais? Aonde pega no corpo? Aonde dói em vocês? Se eu for falando, quiser fazer pergunta, falar, pode no chat. Quem quiser abrir também pode abrir, tá? E quem quiser falar aqui no chat pode falar. Então,
Quando sentava lá, né, que as pessoas iam constelar e sentavam e reclamavam da mãe, Bert mandava sentar. Lógico que os outros consteladores, o que veio depois, ou de agora, não faz isso. Mas por que ele fazia isso? Ele falava assim, nossos pais nos deram a vida, isso é tudo. Só que ele demorou também. Ele demorou 30 anos para tomar essa mãe, para aceitar a mãe que veio. Então tem um processo. Eu saber que eu preciso aceitar é uma coisa. Agora, eu entrar para dentro, entender que eu preciso, que eu posso, e tá com essa consciência, lógico que tem um processo interno de trabalho interno. Não é do dia para a noite. Eu fiz uma constelação faz uns dias, umas questões, e deu minha mãe de novo. Então, não é porque eu entendo e sou consteladora que eu não vou ter questões com a minha mãe e meu pai. Sinto muito, mas vou ter. Vários. A gente é uma cebola. A gente vai tirando uma camadinha, tirando outra, mas vai ter coisa assim. E aí, preço que custou para os nossos pais? Então, mesmo que o pai foi embora, ou abandonou, ou, ou a mãe deixou lá e foi adotado, que preço é esse que custou a eles? Será que eles também vão ficar emaranhados? Será que também um dia vai pesar essa consciência deles? Então, a gente precisa tomar esse preço que custou. Então, de novo, vem de novo um outro processo. Então, é por que você está parado, né, em estátua? O que está acontecendo aí, né? Tem uma questão, tem um, eu não gosto de falar de problema, né? Tem uma questão, tem um emaranhado. Agora, aonde está isso? Então, para onde os nossos sintomas, para onde as nossas dificuldades, para onde os nossos bloqueios estão olhando? Hoje está repetindo padrão de alguém. Ou está olhando para quê? Para um escrito do nosso sistema, para alguém que está lá, que quer ver. Ou hoje ele está infringindo a ordem. Então, por que a constelação deu certo? Por que hoje os advogados, os juízes fazem? Porque tem ali, a gente trabalha em cima de leis. Então, se está com uma sensação, já é um sintoma. Aí, aonde esse sintoma está olhando? E uma outra coisa, não sei se vocês já viram, né, que está novo aqui, a criança ferida, né? O quanto a gente traz a nossa criança, a maior parte está lá na nossa criança. Todos os nossos traumas é vivido no mais forte até 8 anos, e muitos de nós estamos parados lá. Quando eu vejo isso, né, que uma das a constelação traz, quando, por exemplo, hoje a gente vai falar da infância e da puberdade, né? Pense aí, por exemplo, numa questão, quando vocês pensam na infância, na puberdade, no pai e na mãe, escolhe agora um bonequinho. Esse bonequinho, o rosinha, ou rosinha mais claro? O que vocês escolhem? Põe aqui no chat. O que vocês escolhem? Vou pôr aqui a número 1 ou a número 2? A 1 ou a 2? A 1. A 1 é a nossa parte adulta olhando aqui. Mas aqui, ó, quem escolheu a 2 ainda é a criança olhando as questões. Que bom que escolheu a 1, que já está olhando como adulto. Então, essa consciência vai trazendo para a gente. E aí, o que ele coloca que eu achei tão interessante? A nossa criança, e a criança de todo mundo, tá? E quem é mãe aqui também entende o que, né, se o Douglas for pai. Nossa criança, ela evita tomar muito dos pais.
Por quê? Porque não quer doar. Ou ela quer retribuir para os próprios pais. Como a gente quer retribuir para os pais? Cuidando dos pais. Mas a vida não tem preço. Então, nem que nós cuidássemos do pai por 50 anos, não tenho como pagar a vida. Como que eu pago a vida? Seguindo para frente. Ah, mas eu não tenho filhos. Aí eu posso fazer algo pela humanidade. Então, quando ele fala, né, que os filhos não podem suportar o desnível que sentem em relação aos seus pais. Aí a gente entra no processo da adolescência, que é da rebeldia. Isso eu achei incrível quando ele coloca isso. Então, eu já estudei isso há algum tempo, mas esquece, né? Não para tudo na cabeça, eu relembro. E isso é muito forte. Por quê? Porque eu não quero. Então, por exemplo, quando alguém chega para vocês, dá um presente para vocês, o que vocês falam? Eu já falei bastante, aprendi na constelação. Não precisava. Ou fica sem graça. Por quê? Porque vai ter que dar o presente depois de novo. Então, era melhor que ninguém desse presente para a gente. Por quê? Porque senão não ia ficar em dívida. Então, a gente não quer continuar em dívida com nossos pais. Então, eu não valido que muitas vezes que nossos pais passaram. Porque dói validar. Quando vocês olham para a mãe de vocês, o quanto ela deixou, quanto ela, na vida dela, para vocês nascerem. Ou o pai. Uma outra coisa que eu trouxe da constelação, que eu acho muito rico quando a gente faz, é a gente não vê o morto, né? Quando o pai faleceu, por exemplo, a mãe, a dor deles. Na constelação é muito rico. Por quê? Porque traz essa dor deles. Eles também sofreram muito. E tomar essa dor, como é para vocês tomar tudo? Tudo que a mãe abdicou para vocês. Abdicou de trabalhar, abdicou de liberdade, ficou num relacionamento abusivo. Tem mãe e pai que teve e aí estava no destino abandonar. Que peso que tem quando abandona o filho? Você acha que não tem peso nenhum? Tem. Como é tomar tudo isso? Escreve aqui para mim no chat. Como que você se sente? O que muda aí dentro quando olha para tudo isso? Então, se eu não passo esse círculo do amor que é da infância, da puberdade, se eu não curo, eu não vou, nós não conseguimos ir para um relacionamento. Então, o relacionamento amoroso, quando a pessoa já chega para a gente numa relação, volta no pai e na mãe. Porque se não curar ali, não vai para um relacionamento amoroso bem, já vai conturbar. Então, como é para vocês olhar para esse pai, para essa mãe, que mesmo o abandonado, ou sofreu algo, ou deixou algo, um sonho dela, como é tomar isso para vocês? O que vocês sentem? Escreve aqui para mim. O que vocês sentem? Escreve para mim, escreve para vocês, porque quando a gente escreve, também a gente muda a percepção e também dá consciência para o outro. Como é para vocês? Fica quitado? É isso mesmo. Por que fica quitado? Porque daí eu não excluo nada. Quando eu excluo, eu enfraqueço. Quando eu incluo, quando eu vejo, eu valido o que cada um passou e eu vou tomando. O que você sente mais? É um pouquinho mais profundo. Tomar é o assentir. É uma coisa assim que precisa. É igual tomar um copo de água. Ou eu tomo ele rápido, e aí
daqui a pouco eu tô com sede, mas eu vou devagarzinho, sabe, saboreando mesmo. É um processo, não é um processo de um dia para a noite, é um processo que eu vou saboreando. Eu olho agora, deixa eu ver aqui, o que essa mãe tem? Porque é fácil o quê? Tomar um ponto positivo. Agora, e quando a gente toma algo que a gente também tem? Então, é o assentir. Ele vai dando, é o assentir na alma. É olhar para nossa mãe, nosso pai, sem nenhuma máscara. Não vejo sentido nenhum, não precisavam de mim, não sei por que eu vim. Então, mas quem disse que você não precisa? Então, aí o que acontece? Quem veio depois? Deu para entender um pouquinho, Flávia, do que é? Depois você dá uma pesquisada do que é a palavra mesmo a sentir, sabe? Para você entender nesse processo do que é como se pegasse todas as nossas partes do nosso corpo e a gente olhasse para isso. Então, por exemplo, esse dia tinha uma moça, uma constelação, que ela tinha o pai e a mãe assim, lá no pedestal. E ela descobriu que o pai teve uma amante e teve um filho. E para desconstruir. E como é que é agora tomar esse pai que ela descobriu que teve uma amante e tem um filho dessa amante? O filho não está vivo, ele é falecido, mas como é isso daí? Como até é fácil, meu pai é aquela pessoa super certa, idônea, e como é? Outra coisa também, uma vez eu fiz uma constelação para uma mulher e ela abortou o primeiro filho. E é engraçado que todos os filhos colocam no pedestal. Porque minha mãe, porque minha mãe, porque minha mãe, minha mãe. E o que aconteceu? E a hora que esse filho descobrir que a mãe fez um aborto, que a mãe não é tão boazinha assim, não é tão perfeita. Daí tem que desconstruir, e aí eu vou tomar essa mãe como? Então, daí eu vou ter que trabalhar o quê? Eu vou ter que desconstruir tudo aquilo que eu mesmo criei, que é esse véu, que eu coloco minha mãe e meu pai, né? Ou como eles são os ruins da história, né? Eu vou pegar aqui. Não vejo sentido nenhum, não precisava de mim. Não sei por que vim. E aí eu coloco eles na onda daí, que eles são ruins da história. Mas quem sabe, será que não é a gente que pediu para nascer? Então, quem veio depois? Então, eu sempre falo isso para os que têm pais ausentes, né? É, por, para que você precisou de um pai ausente? Para curar o que dentro? Se você veio depois. Se eu vim depois. Então, nós precisamos desse pai e mãe. Teve ressonância. Imagine, você estava lá, metade dentro do pai, dentro do espermatozoide. A gente é um espírito, a gente dividiu em dois para estar aqui. E teve uma união de novo, para formar o corpo físico. Então, eu precisei desse pai, eu precisei do meu pai Geraldino dessa forma ausente. E eu precisei dessa mãe. Eu estava questionando essa semana no mapa astral com uma astróloga. Eu falei, por que estava lá no meu mapa? Por que a gente briga, né? É muito louco isso, porque eu briguei com a história do meu pai ausente há quase 30 anos da minha vida. E está lá no meu mapa que, depois que eu descobri isso, eu melhorei, né? Estava lá no meu mapa o seguinte: você vai ter um pai ausente. Estava escrito. Então, vocês têm um script. Aonde que está o script? No mapa astral, na numerologia tem um script. Então as pessoas falam, né? Se vocês têm filhos, que não tem script. Muito pelo contrário, gente. Nós temos script. Conheça, a verdade vos libertará. Você tem um script. Se vocês querem descobrir, aprofunde. Que uma hora vocês descobrem por que está aqui. Entendemos a dor do outro, entendemos muita atitude da pessoa, porque muitas vezes sentimos a nossa dor somente. Digo isso porque perdi meu pai com 6 anos. E nessa idade não entendemos muita coisa, não. Essa idade a gente não guarda o luto, né? Daí esse é o perigo de ficar no luto a vida inteira. Então, quem precisa cuidar dessa criança hoje é você. Tomar essa consciência, sabe? Por quê? Porque
O que essa criança sofreu? E lá atrás, muitas vezes, era até colocado, ou até hoje eu já vejo isso. Então, agora, eu que vou cuidar da minha mãe. Então, ninguém vive o luto. Os filhos não vivem porque são crianças, a mãe não vive porque tem que cuidar dos filhos. Então, não é vivido o luto. E muita gente fica de luto a vida inteira. Por isso que a gente precisa olhar para o luto. Às vezes, a gente fica de luto a vida inteira. E está olhando para a situação. Eu tinha a mãe como guerreira e hoje isso é frágil, isso me machuca. Então, como é agora tomar essa mãe frágil? Como é? Daí a gente percebe, não sei se você me confirma, que já aconteceu isso comigo, também quando minha mãe ficou doente, eu preciso lidar com a questão da desconstruir, né? Desconstruir e lidar com o que eu não podia fazer. E aí eu preciso tomar essa mãe frágil. Então a gente coloca muitas vezes nossos pais no pedestais e esquece que eles são ser humano, eles vão adoecer. Isso. Mas uma hora você vai indo, você vai olhando e vai olhando por que também que a gente não quer muitas vezes tomar isso, porque a gente também vai envelhecer. Então a gente vai desconstruir. Então, esse tomar é uma desconstrução e construção. Desconstrução, deixa eu desconstruir agora minha mãe e meu pai. E assim, ainda é só a mãe e o pai, tá, gente? Não é o que meu pai foi para minha mãe, nem o que minha mãe foi para o meu pai como mulher e como homem. Isso também não tem nada a ver com a gente. E a gente confunde tudo. Então, constelação ela traz ordem a a gente tem que desconstruir essa confusão. Então, minha mãe reclamava do meu irmão. Eu falava para minha mãe assim: olha, o meu irmão, para mim, ele é uma pessoa. Como filho, eu não sei, porque eu não sei como é que ele é como filho, porque eu nem tenho filho homem. A gente tem que desconstruir. Né? Então, olha que interessante que Bert fala, né? Os adolescentes recolhem a recriminação para adquirir o direito de separar dos pais. Esse é um recurso barato para escapar da necessidade de retribuir. Achei tão interessante isso. A gente critica para não tomar, para não retribuir para a vida. Então, se aqui tem filhos que estão ainda com mais de 21 anos na casa, isso vai ter um preço muito grande lá na frente. Por quê? Porque os pais estão dando muito ainda. Aí vai ter que fazer mais pela humanidade. Quanto mais eu tenho, mais eu tomo, quanto mais eles me dão. Então, uma hora é muito bom a gente falar para os pais: não quero mais. Principalmente quando os pais ajudam depois. E aí o que acontece? Então, muitos filhos não se separam dos pais, por quê? Porque não sabe como compensar. Mas como eu compenso o segundo ciclo do amor? Quando eu vou para a vida. Quando a gente vai para trabalhar, quando a gente vai ter um relacionamento, quando a gente vai fazer algo pela humanidade, quando a gente vai colocar nossos dons e talentos. Isso é compensar o que os meus pais fizeram. Eu vou, tchau, papai. A gente usa muito isso, né, na constelação. Tchau, pai, tchau, mãe. Agora eu estou indo para a vida. Aí muitos falam para mim, ai, minha mãe me segura. Mas se eu sou adulto e você é adulto, o que eu vou fazer? Tchau, papai, tchau, mamãe. Então eu posso, tanto os pais podem frustrar os filhos, mandar embora, como nós, como adultos, podemos frustrar nossos pais. Por quê? Porque a minha vida e a vida de vocês é responsabilidade de quem? Não é do vizinho. Eu tenho uma responsabilidade pela minha vida. Minha filha tem responsabilidade pela vida dela. Por quê? Porque ela é filha minha e do pai dela. Então, se vocês não estão indo para um relacionamento, se vocês não estão indo para a prosperidade, se vocês não estão indo, que é depois do terceiro ciclo do amor, se não está indo, é porque está preso na infância e está preso nessa parte aí, ou no primeiro ou no segundo. E aí,
somente quando percorrer, olha que interessante isso, totalmente, esse segundo ciclo do amor, é que eu estou pronta para uma relação conjugal confiável. Então, quem não teve é porque está preso aí. De algo que aconteceu ali. Então, a gente vai fazer uma pequena meditação. Eu até bati foto aqui, depois eu vou pôr ela no grupo também, porque essa meditação, esse exercício é para fazer várias vezes, tá? Na semana. Eu até colocar semana passada, acabei não coloquei. Então, hoje até bati a foto já para colocar. Então, feche os olhos e se recolha em você. Quem estiver assistindo depois desse vídeo também pode fazer meditação, pode me mandar no WhatsApp depois como que sentiu, tá? Eu só vou pegar água, mas eu já venho já. Então, vai fechando os olhos, vai se recolhendo e vai prestando atenção na sua respiração. Como que a gente vê uma dinâmica de exercício, de constelação? A gente vê muitas vezes pelo corpo, às vezes não vem para a consciência, mas vem pelo corpo, as sensações do corpo. Então, vai sentindo como está seu corpo, desde a da sua cabeça, fazendo um check-up desde a cabeça, assim, aonde está pesado, aonde dói, aonde tem é, algum incômodo. E você vai se visualizar na frente de uma escada descida, tá? Uma escada que vai descendo. E você vai descer nesses degraus. Esses degraus vão te levar para a sua infância, passo a passo. Talvez você se encontre em situações onde você sente uma dor ou fica intranquilo, intranquilo. Espera nesse ponto que surja uma imagem do que aconteceu nessa época. Muitos dos traumas que surgiram na infância, na primeira infância, estão associados a situações em que fomos deixados sós ou não conseguimos chegar onde queríamos ou precisávamos. Se não vir uma imagem, não tem problema, só sinta no corpo. Agora, imagine só, essa criança que é você mesma e olha para sua mãe. Sinta o seu amor por ela e o impulso de se aproximar dela. Olhe nos olhos da sua mãe. Eu lhe peço, diz para ela, eu lhe peço. Com essa frase, algo se movimenta na fantasia interior, tanto na mãe quanto na sua. Talvez ela dê um passo em sua direção, ou você vai ousar em dar um passo para perto dela. Eu entro nessa vivência, até que interiormente chega o meu objetivo e relaxo nos braços da minha mãe. Então sente se você consegue chegar e relaxar nos braços dela. Observa como é isso, como é quando a sua criança e você chega no braço da sua mãe.
E você olha para ela e diz: agradeço, agradeço. Aí você deixa a mãe, sobe a escada e volta. Você voltando, observa a sua respiração. O que mudou? Escreve aqui no chat o que mudou aí dentro. Essa pequena meditação do segundo ciclo do amor, o que mudou aí? O que relaxou? O que você observou? Quando vocês escrevem, é, ele fala que não é, deve fazer muito de uma vez, não, já que algo solta na alma. Igual, né, a Flávia falou, me senti bastante sonolenta, isso algo relaxou, né? No dia seguinte, posso repetir o processo, então, eu vou colocar no grupo, tá? De novo, da gente desce a escada, de volta à infância, e chego talvez a uma situação ainda mais antiga. Experimento talvez novo movimento em direção à minha mãe. Depois de algum dia você repete de novo, tá? O que mais você sentiu? É porque não olhou, né? Não foi fácil olhar nos olhos dela. Eu fiquei meio sem lembrança, porque a gente não tinha esse costume de olhar nos olhos. Então, achar esse olhar da mãe, sabe onde vocês podem achar também? Nos olhos de vocês. Olhando no espelho, entendendo que a mãe está dentro da gente. Então, isso é pode olhar no espelho para procurar essa mãe. Ou quando a gente faz. Isso eu aprendi muito na constelação. Eu passei muito apuro em olhar nos olhos do outro, porque eu era cabeleireira. Então, eu olhava no espelho para olhar. Então, eu olhava no espelho de trás para olhar no olho. E eu demorei muito para fazer isso, até hoje, para olhar, né, nas pessoas. Então, foi treinamento. Quem mais? Como é que vocês estão sentindo? Então, pode também fazer esse exercício, ou também, Laudi, como né, você é consteladora, de vez em quando você chama alguém, sabe? E pode ser sua mãe, você pode fazer aquele exercício olhando nos olhos da mãe também. Pode colocar alguém representando a sua mãe para você conseguir olhar nos olhos. Mas isso é treino. E quem tem mãe, aproveita. Quebra essa barreira e começa a olhar nos olhos da mãe. Como que? Criança. Como pequena. Como pequeno, tá? Então, quem tem mãe, aproveita. Fazer esse exercício. Porque eu fiz muito esse exercício, porque minha mãe faz três, uns 16 anos. Agora voltou, né? Quando eu ia comer, eu ficava sempre do lado esquerdo dela. Eu fazia muito esse exercício, tá? Porque realmente a gente não tinha isso. Obrigada, Lagoa. Voltou, né? A respiração aliviada. É isso. A gente vai liberando, né? Porque a criança está dentro da gente, tá, gente? A criança não está fora da gente, ela está dentro da gente. E ela está ali muitas vezes gritando, tá? Para ser vista, para ser ouvida.
Eu estava relutante, rígida, difícil de me aproximar, mas depois que vi bem pequenininha, ela gigante, daí ela baixou, olha aqui, meninas. Então tem a ver com aquilo que você falou, né, Sueli, sobre a questão de estar com a vida parada, né? Tem sentido sobre isso. Essa rigidez pode ser isso. Também de olhar para essa mãe que ela tá com frágil, né? E ela tá frágil, e faz parte da vida. A nossa mãe não vai viver para sempre, gente. Nosso pai não vai viver para sempre. Nós não vamos viver para sempre. Então, o que, que ele fala, né? Como é o caminho oposto de tudo isso que eu excluo? Né? O que, que eu preciso começar a fazer? Olha que forte isso. Tudo que eu lamento, eu encaro e digo, sim, assim foi, e coloco isso dentro de mim, com todo o desafio que me faz. Então, feche os olhos aí e veja alguma situação da infância que foi difícil. Uma- Você só viveu na escola, qualquer situação, mas olhe desse adulto e vê como é isso para você. Eu encaro e digo, sim, assim foi, e coloco isso dentro de mim, com todo o desafio que me faz. Aí vocês vão olhar para essa dor, para essa situação que a infância teve e vai dizer: agora eu vou fazer algo com você, vou tomar você como meu amigo ou como minha amiga, seja o que for. Eu tomo a situação para dentro de mim e ela se torna uma força. A gente vai dizendo sim, eu aceito e faço algo com eles, mesmo que seja uma culpa da nossa criança. Pode ir voltando. Quem se fortaleceu aí? Né? Ficou mais forte quando a gente vai tomando tudo que passou. Responde para mim, quem ficou mais forte? Gente, são pequenos exercícios, né? Quem está vindo pela primeira vez, é, a, é essa mesmo, né? De levar essa consciência da constelação. A gente vai resolver o problema de vocês? Não. Nas situações mais, tem que abrir uma constelação mesmo, que não dá para ver um problema, uma questão, mas essa dinâmica, vocês percebem que vocês ficam mais fortes? Então, o que, que você percebeu aí agora? Né? Quando ou é novo, né? Ou é difícil dizer, né? Eu vou fazer algo com você, vou tomar aquela situação que a gente viveu lá como amiga e como amigo. O quanto é difícil, o quanto a gente reluta. Quando eu vou aceitando aquilo que eu vivi, tudo aquilo que foi difícil. Isso. Eu percebi o que eu senti e reflete muito hoje. Sim. Por que está refletindo? Porque não foi curado. Então, mas aí você está presa lá. O que, que são traumas, né? Tem pequenos traumas e tem traumas grandes. Quando há uma perda de pai e mãe, são traumas que afetou todos os órgãos. Todos. Todos os órgãos, todos os sentimentos, raiva, mágoa, tristeza, todos. É como se contaminasse o corpo. E tem os traumas que é pequenininho, que a gente vai alimentando ao longo da vida. E aí o que acontece? Quando não chegar nesse daí, ó, só quando meu pai morreu, olha que forte isso, né? Só quando. Né? Então, como afetou muito, então não adianta falar. Às vezes as pessoas chegam, né? Esses dias uma chegou para mim e falou assim: Cleonice, eu quero fazer uma constelação e ela queria fazer com os cavalos. É.
mas não abria, não abria. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu liguei para ela, vamos conversar? Não é uma cliente minha, vamos conversar? Se vocês quiserem também, pode me chamar, a gente conversa no vídeo, tá? Porque às vezes clareia, né? A gente chama isso de sessão de clareza. E aí eu falei, para ter alguma coisa aí. E ela falou assim: ah, não, porque eu tô com uma questão. Ela falou, eu tô no emaranhado e eu sei que se eu puxar um fiozinho, eu vou liberar tudo. Eu falei, tá. Só que eu não posso garantir para você que nessa constelação eu vou puxar esse fio. Quando ela foi colocando o que ela tá passando, eu falei para ela assim: pode ser uma situação só. Mas foi muito machucada. Então, tudo isso, uma situação grande, uma situação pequenininha, ela vai influenciar em toda a vida. Financeira, amoroso, saúde, tudo. Ela vai refletir em todas as questões. Trabalho, porque o financeiro não tem nada a ver com trabalho, né? Outra coisa à parte. Por quê? Porque tem o trauma. Esse trauma precisa ser trabalhado. Quando? A hora que você se for sentir. Como os outros trauminhas. Ou não fica igual ali. Eu percebi o que eu senti reflete muito hoje, porque a gente está no quê? No loop. A gente só está vivenciando. Então eu acordo, repito todo o processo de novo. Como quando eu faço o renascimento, ou na água ou fora da água. O que eu vivi lá, desde a gestação, eu estou repetindo. Está repetindo. Então não adianta mudar de emprego. Não adianta mudar de relacionamento. Se não mudar aqui dentro. Vai repetir, vai para o mesmo lugar. Eu estou atendendo uma cliente que está fazendo a mentoria de comunicação e ela falou: já mudei 5 vezes de emprego, eu pego a mesma coisa. É lógico. Enquanto a gente mudar dentro, mesmo aquele mesmo trauma, onde está o trauma? Está no pai e na mãe. Está lá no pai e na mãe. Não tem como, gente. Então, muitas vezes, então, olha o que você opõe a tomar aqui, né? Vou pegar a da Flávia falou. Não suportar o que pesa no pai, querer ajudá-lo, intrometendo-me, colocando acima dele. O que acontece? Contemplo os meus pais com o peso de seu destino, seus arrendamentos, suas deficiências, seus vícios, suas doenças. Então, a gente muitas vezes quer tomar dos outros porque temos dó. Então, como é para vocês ver um irmão, uma irmã sofrendo? Como é para vocês ver um pai e a mãe sofrendo? Eu quero ajudar. Quando eu vejo frágil, eu quero ajudar. O que eu quero fazer? Eu não quero que ele coma. Então, por exemplo, tem uma diabetes, eu não quero que ele coma açúcar. O que eu vou fazer? Vou ficar olhando para meus pais. Eu posso não fazer um doce para meu pai e para minha mãe, mas eu não posso evitar que eles comam açúcar. Eu não consigo tomar eles, eu quero salvar eles. Quem vai morrer? Aqui, quem sabe, né? Quantos ajudantes que cuidam dos idosos morrem e o idoso fica? Ou o pai e a mãe ficam? A pessoa morre. Por quê? Porque ela quer salvar. Isso não é tomar meu pai e minha mãe. Então a gente vai para um lugar muito arrogante. E esse lugar arrogante é perigoso. Por quê? Porque não vai fazer com que eu vá para a vida. E isso vai dar consequência, vai dar peso. Então, dizer sim para os pais, como eles foram, do jeito que foram, o que eles deram. Eles deram o que sabiam dar. A minha filha, né? Depois que eu conheci Constelação, minha filha mais velha tinha 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Ela falou assim: ai, mãe, como eu queria essa mãe lá atrás. Por quê? Porque eu sentava, eu conversava, eu fui melhorando, eu abraçava, eu também não conseguia beijar, falar eu te amo. E aí ela foi falando, eu queria essa mãe. Eu falei, filha, você nasceu na época certa, para não senão eu ficava na culpa, né? Você nasceu na época certa. Por quê? Você nasceu antes. Então, o quanto
eu mudei. Por que eu mudei? Por que eu consegui fazer diferente da minha mãe? Porque eu fui me trabalhando. Eu era igualzinha a minha mãe. Então, às vezes, o quanto a gente não quer ser igual a mãe com nossos filhos, a gente é igualzinho. Ou igual ao nosso pai. Ou casa com alguém igualzinho ao nosso pai. Ou casa com alguém, se é homem, igualzinho a mãe. Porque eu não aceitei, eu não tomei. Quando eu nego o vício, é incrível. Às vezes o outro não tem o vício, ele vai ter o vício. Não tem como. Então, é, uma outra coisa que pega muito, né, na criança, principalmente no, na infância e puberdade, é o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Então, se vocês são filhinha do papai ou é filhinho da mamãe, a gente não está na vida. A gente busca alguém igual ao nosso pai, igual a nossa mãe. O amor de Édipo de Jocasta, que é aquilo, né? Acontece com todo mundo. Em algum momento, a gente coloca esse pai e essa mãe em um outro lugar, dentro da gente. Então, tem muita gente que considera direto que está casado com o pai, casada com a mãe, principalmente quando os pais morrem ou quando se separam. Não consegue nem sair da casa. Por quê? Porque está casado. Ou sai, casa e volta. Porque está casado com os pais. Ou com o pai ou com a mãe. Então, quem é filhinha da mamãe e se sente filhinha do papai, o que tem que dizer? Eu sou pequena demais. Eu sou pequeno demais. Quando os pais querem que a gente se intrometa ou que joga uma responsabilidade que não é da a gente mentalmente fala isso. Eu sou pequeno demais. Eu não posso com isso. Eu não consigo salvar. É, eu tinha uma cliente que ela estava estudando medicina. Aí o avô morreu e quase que ela largou a medicina. Por quê? Porque ela não pôde salvar. Então, quantas coisas, né, vocês largaram na vida por não salvar? Então, eu não vou ser bem-sucedida porque meus pais não tiveram. Eu não vou viajar porque meus pais não viajaram. Eu não vou ter um carro porque minha mãe e meu pai não teve. A gente está aqui para fazer um pouquinho diferente do que eles fizeram. E a gente precisa quebrar essas barreiras. Mas para isso vai ter uma sensação interna de não pertencimento. Por quê? Porque eu vou fazer diferente. Alguém ficou com dúvida, gente? Pode escreve aqui para mim no chat. Tem alguma dúvida? Quer compartilhar alguma consciência? Então, e outra coisa que também a gente pode olhar para os pais e dizer para os pais: pai, eu cresci. Hoje eu sou adulto, eu sou adulto. Me olhe como adulto. Teve um dia que minha mãe estava com 42 anos, já foi 10 anos isso, tá, gente? Mas como passa. E ela foi chamar minha atenção. Eu falei, mãe, eu tô com 42 anos. Nem que eu erre agora, eu caia, tá tudo bem. Eu preciso passar por isso. Então, aí a partir disso, teve um dia que foi de novo chamar minha atenção perto dela. Ela falou, não fala mais nada agora. Porque ela é adulta, ela sabe o que faz. Porque nós, como pais, vamos olhar para os nossos filhos como pequenos. Mas não quer dizer que eles não vão cair e vão vai cair, vai se machucar, como a gente. Então, muitas vezes a gente não vai para a vida porque tem medo de cair, ou tem medo até de não ser bom o suficiente para os nossos pais. Só que a gente está deixando de fazer. Então, quando se vocês verem uma questão de vocês, um trabalho, um relacionamento,
Quem está falando para vocês? A adulta ou a criança? Quem está aí dentro de vocês? Adulto ou a criança que não está deixando ir? Esse é o segundo ciclo do amor. Se eu não passar por essa infância, se eu não curar esse adolescente dentro de mim, eu não vou. Agora, por que, que é tão, né? Vou pegar vocês que estão aí, sentiu que está preso na criança, no adolescente. Eu falo que é o terceiro renascimento. O primeiro renascimento é a nossa concepção. É quando o espírito vem para a alma. É quando o espermatozoide com o óvulo se encontram. Ali teve o nascimento. Nascimento da gente da barriga da mãe. O segundo nascimento é quando a gente sai da barriga, corta o cordão umbilical. Eu cortei o cordão umbilical, eu tô aqui na vida. O terceiro nascimento é quando a gente passa da infância para a puberdade, que é o quê? Morreu tudo, nosso corpo, morreu tudo e nasceu de novo. Eu passo pelo mesmo hormônio, né? Porque vai crescer. É engraçado, né? Quando o nenê tá lá, você não vê as mãozinhas, né? Então as mãozinhas vai crescendo, né? É muito interessante a mãozinha, por exemplo, né? A boca, o olho, né? Meu neto tá lá, agora tá com sobrancelha, então vai formando. E a gente vai formando o quê? O seio, né? Vai nascendo pelo. Então a gente vai passando por uma outra transformação. Esse é o terceiro renascimento. Dentro desse renascimento, quando eu não faço esse nascimento e não curo, eu não consigo ir para a vida. E é interessante que na constelação também vejo uma outra consciência, que é o quê? Antes da gente trabalhar, da gente ir para o trabalho, uns não, porque eu trabalhei antes também, a gente vai se relacionar no amoroso. Primeiro a gente paquera, né? Paquera. Depois que a gente vai pensar em trabalho, em ganhar dinheiro. Então, se eu não curo essa infância, essa puberdade, se eu não curo essa passagem, por isso que os índios faziam rituais de passagem, porque é muito rico isso. Mas nós podemos fazer esses rituais de passagem hoje, trazendo essa criança. Então, quando vocês vão para a vida, quem está atuando na vida de vocês? Vocês ou a criança? O que vocês sentem na vida, no relacionamento amoroso? Quando vocês olham de fora, no trabalho, coloca aqui. Quem está atuando? Você adulta ou a criança? Quem vocês percebem, assim, mais porcentagem? Quem está atuando? Quando vai relacionar, uma hora que a gente percebe muito, quando a gente vai ver com dinheiro. Vocês querem ganhar dinheiro ou querem fazer dinheiro? Então, quem está atuando? É a adulta ou a criança? Que bom. Ah, mas se você não escrevesse isso, eu ia puxar a orelha o dia que eu visse. Ah, olha, eu ia, porque daí eu falo assim, nossa terapia não funciona. Mas é bom reconhecer também que durante um bom tempo era a criança. Agora já melhorou muito, só alguns momentos. É muito bom, a gente precisa validar. Isso eu aprendi com a comunicação, com a mentoria de comunicação. O quanto a gente precisa validar que muitas vezes é a criança também. A minha criança adora vir em momentos que não pode vir. A criança, eu quero ganhar dinheiro. Nossa, que delícia que eu também queria ganhar dinheiro. Mas não ganha, eu tenho que levantar e tenho que fazer dinheiro. Criança. É bom, essa observação é muito importante, meu, para perceber quando é a criança. E quando a gente percebe que é a criança, eu começo a acolher a criança. O que acontece? Se eu acolho minha criança e eu começo a me acolher, eu também estou acolhendo meu pai e minha mãe. Gente, às vezes não aceita nem a gente e a gente quer aceitar nossos pais. Quanto a gente é crítico com a gente? O quanto a gente não aceita quem a gente é, porque meu corpo é isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou crítica. A criança, mas eu travo de ganhar porque sei que sei fazer dinheiro. Ah, então, mas a criança que quer ganhar dinheiro, ela não quer fazer dinheiro. Eu olho para o meu mês e falo, eu preciso fazer tanto dinheiro.
Eu também hoje tenho consciência e mudo. Mas às vezes quero ser a criança. Ai, é uma delícia ser criança. Olha como a gente se auto-sabota. A criança é muito bom, gente. Ela não namora, ela não ganha dinheiro, ela. É uma beleza, alguém. Aí o que, que a gente busca? Aí vai para o relacionamento amoroso, a gente busca quem? Alguém para cuidar da gente. Você tem que casar com homem rico ou com mulher rica, porque agora os homens também querem casar com mulher rica. Que delícia se da vida real fosse isso, né? Então, qual o problema de fazer dinheiro? E a gente ainda, as mulheres têm uma outra questão, qual é? Nossas mães não fizeram dinheiro, elas ficavam cuidando da casa. Então, a gente ainda tem que honrar tudo isso. Elas vieram num tempo que não fazia, como a gente hoje pode fazer. Teve uma moça que eu sigo, ela foi dar uma palestra, e a criança dela falava para ela, você não vai subir no palco, você não vai subir no palco. Aí a criança dela falou o seguinte, ela falou para a criança, você vai ficar sentada aqui, depois eu pego você. Aí outro dia minha cliente também, a criança dela adora. Então ela já, imagina, ela trabalha numa coisa muito renomada e a criança dela atua. E ela fala, ela mudou muito até a fala dela é igual criança. Aí ela pegou e falou para deixar, deixou a criança na sala dela sentada. Falou, você vai ficar aqui. E ela foi lá, ela resolveu um negócio muito sério, foi muito diferente. E quando a criança dela ia, ela não conseguia pedir, não conseguia conversar quando ela precisava, porque a criança dela vinha e sapateava. E aí, quando a pessoa não fazia o que ela queria, ela vinha embora, brava. Daí ela vinha para terapia, ai, porque ele não fez o que eu quis. Como é que você falou para ele? Você pediu igual o pai. Ele não é seu pai. Ela falou que fez toda a diferença. Então, a criança a gente leva assim para um parque, leva para um sorvete, mas a gente precisa mudar. Mas, e aí também o que, que é? Muitas vezes não consegue, por quê? Porque ela está machucada. Ela está ali, então precisa curar ela para trazê-la com você. Não tem como. Por isso que fala muito da criança ferida. Então, é, eu vou fazer uma dinâmica hoje, só que daí, quem que quer? Eu só vou, demora um minutinho, escreve aqui para mim quem quer. É só para ver, é na água. Eu só vou demorar um pouquinho que eu vou ligar o celular lá e vou mudar os microfones para vocês assistirem. Quem quiser ficar de câmera fechada também não tem problema. Pode escrever aqui, eu vou sortear, tá? Eu faço a listinha e alguém fala um número. Eu vou fazer uma dinâmica. É, vocês vão escolher um tema para ser trabalhado, tá? Eu sempre peço para ser um tema que vai ajudar todo mundo. Eu vou colocar aqui na água a criança da pessoa, aonde ela está olhando. Se é para o pai ou se é para a mãe. Essa questão que vocês não precisam falar para mim o que é, mas quem for sorteado tem que escolher uma questão, tá? E quem está aqui também, quem assistir depois, vai valer também. Se está olhando para o pai ou está olhando para a mãe. Nessa questão está relacionada com o pai ou com mãe. É só para ter essa consciência. Vou constelar? Não vou constelar, tá? Só para vocês verem que dá para fazer essas dinâmicas com a água, dá para fazer essas dinâmicas. Eu não vou constelar, tá bom? Eu vou só fazer dinâmica. Vou escrever nos nomes que eu estou escrevendo aqui, só que agora se vou. Alguém quiser também perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá?
Estão me ouvindo agora? Só fala aí, tá, né? Então já é. Mais um segundo. Pode falar, Sabrina. Se quiser falar, pode falar. Quer escrever também? Léo, eu quero falar. Acho que é melhor. É mais rápido, eu acho. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Tá. No meu caso, assim, eu acho que, assim, em relação ao meu pai, como eu coloquei na mensagem, né, que, assim, eu sempre fui uma criança quer dizer, sou agitada ainda, né, mas a minha infância foi muito agitada, eu brincava muito, né, dançava, então, assim, eu não me lembro de ter muitos momentos tristes, como eu falei. Em relação à morte do meu pai, é o que vem muito na minha lembrança, por não ter esses outros, ou de repente posso até ter tido, mas eu não me lembro. Então, eu coloco isso, né, da questão do meu pai, porque foi, né, um momento muito triste, né, e marcante na minha vida. Mas eu não me sinto hoje ferida nesse sentido da morte dele. Já fiz um tempo atrás, né, já fiz terapia em cima disso, e hoje, assim, inclusive antigamente eu falava, já adulta mesmo, eu falava, eu chorava sobre, né? Hoje em dia eu creio que eu falo com uma propriedade assim mais firme, sem estar ferida, né? Mas aí vem em relação à minha mãe, que na época que eu fazia a terapia, né, apareceu a questão da minha mãe, que na época eu achava que fosse a ferida maior do meu pai, mas não era da minha mãe, né? Mas assim, eu sinto que não é na infância, é as atitudes de adulta que eu tenho em relação à mãe, não de infância, sabe? Daí eu fico meio confusa nesse sentido. Será que a minha atitude hoje de adulta é porque foi da criança? Ou não, eu estou reproduzindo hoje a Sabrina adulta e a mãe também já adulta. Não dá para falar para você e garantir para você que é isso, sem abrir ou sem trabalhar seu campo. Não dá, tá? Entendi. Não dá. Porque senão a gente vai fica muito, vai ficar muito fraco, sabe? Porque assim, eu falo isso por mim, né? Tem questões, quando é muito marcante, por exemplo, eu tenho uma questão, eu trabalhei 18 anos da minha vida profundamente, que é a minha relação com a minha filha, né? Resolvi? Sim. Tem coisa ainda? Ainda tem. Mas tudo que você pensava fazer, tudo. Chegasse para mim, falasse, vai, eu ia, e eu falei que nessa vida eu ia resolver. Eu sou terapeuta por isso. Então, tem questões que realmente, aí o que que é? Uma cebola. Isso eu achei muito interessante. Teve uma cliente que vinha para mim, é tudo pai, tá? O pai abandonou ela quando tinha 2 anos. Pai, 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 pai. Foi o dia que nós for olhar para a mãe, ela vai se surpreender. Demorou 2, 3 anos, terapia todo mês, para ela conseguir olhar para a mãe. O dia que caiu o ficha da mãe, ficou 3 meses sem conversar com ela. Suportar. E foi caindo a ficha. Por quê? Vamos lá, a gente tem uma cebola. Então, a nossa criança vive uma situação, colocamos a cebola. Amanhã eu estou feliz. Vocês lembram que comeu ontem? Vocês lembram que comeu anteontem? Não, mas eu estava de cebola. E aí eu faço uma terapia, eu tiro uma casquinha. Mas de um dia para outro eu coloco outra casca. Entendeu? Então é infinito, é um trabalho infinito. Por isso que terapia é infinita. E outra coisa também que tem que sair da ilusão. Porque eu falo, a gente abre o campo, a gente veio para resolver um problema. Uma vez eu fiz trabalho com um coach judeu, era 40 sessões. Era louco, eu fiz 80, 3 anos. Só que só isso junto com tudo, tá? Com a relação, com todas as coisas que eu fazia. E eu fui com um problema, eu vim com 50. A gente volta com 50. Então, por isso que é um processo terapêutico, por isso que é ir olhando, entendeu? Porque não é só a mãe e seu pai, é o conjunto de situações.
E até descobrir o que que a criança, o que que a minha criança registrou, sabe? Porque, assim, uma coisa é eu fazer como mãe, a outra coisa é o que eu registrei quando criança. Então, por exemplo, tem uma moça que ela cantava, a criança cantava. E um dia a mãe veio nervosa embora para casa e mandou a criança calar a boca. O que que a criança sentiu na hora? Eu canto muito. E para chegar nesse lugar? Aí que é terapia, profundo. E fazendo, e fazendo, vai chegar no lugar, entendeu? Então não dá para saber se é a sua atitude, ou a atitude do adulto, ou é a criança. Às vezes é a criança, às vezes é adulto, às vezes é a gente mesmo, às vezes a gente ainda continua com. Eu ainda continuo criando expectativa. É que eu sei que não pode criar expectativa. Quando eu vejo que é ser humano, essa é a diferença. Ó, quem que não? Deixa eu ver quem está aqui. É, Flávia, me fala aqui, Flávia, se você está aí. Fala eu. Só que eu vou pedir, ô Flávia, Andréia, escreve eu aqui para mim pedir para você escolher um número de 1 a 5. Só escreve aqui no chat eu. Aí vocês vão só marcar depois um número para mim. Entendeu? Então é isso. Então, se eu falar qualquer coisa para você, eu posso, sabe? E que coisa que pensa aí forte. Peraí, escrever, então vou fazer diferente. Hum, Vou fazer papelzinho. Quem que vai ser o. Então, a água aqui, né? Ó, aqui é a morte e aqui é a vida, tá? Então, pensa aí numa questão para vocês cinco. E eu fiz uma lista aqui, tá? De quem é você, de quem está no. O 3 é Sueli, viu, Sueli? Aí eu coloquei aqui 4 Filomena, Sueli, Sabrina 5, Maria 1 e a Lau 2. Pensa numa questão aí, Sueli, não precisa nem se você quiser abrir, tá? Só me fala se você está aí, porque sabe, se você não estiver presente, porque você está com a câmera fechada, aí eu vou sortear outra, tá presente. Só fala eu aí no comentário. Então, então pensa numa questão sua, eu vou colocar você aqui na água, a criança. Né? Olha a questão. Tá? Seu pai e sua mãe. Alguém ficou com alguma dúvida enquanto aqui fica andando? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Quer escrever aqui no chat? Escreve também. Sobre o que a gente começa, né? O que é o primeiro ciclo do amor? Né? É eu aceitar meus pais. O segundo é quando eu venho para a infância e para a adolescência e eu vou aceitando tudo aquilo que aconteceu comigo da forma que foi. Principalmente de falar, de caminhar, de andar, de como agir. Depois, o terceiro é o relacionamento, né? Que delícia, né? A gente casar só ou se relacionar só com a pessoa. Ah, pai, mãe. Pai, mãe. Então, olha, gente,
Quem não conhece constelação na água, é os bonequinhos em movimento, viu? Eu não gosto de falar, né? Tô aqui, tá vendo aqui na outra, tô falando aqui com vocês, porque é em movimento. A água, o campo é incrível. Dentro da piscina aquecida é maravilhoso. Dentro da água é maravilhoso, mas é uma ferramenta que não tem como a gente não curar, gente. E a maior parte das nossas questões é relacionada a pai e mãe. Lógico, uma outra coisa também. As pessoas perguntam, né? Que essa veio, né? Uma constelação vai resolver minha vida? Não vai. Vai aflorar isso que a gente fica batendo na tecla, né? O quanto pai e mãe está relacionado com a gente e o quanto também já pegou no corpo. Então, a gente tem que ter terapia. Trabalha o corpo, trabalha a mente, trabalha a situação. Então, Suelen, assim, a sua questão, olha que interessante, né? Seu pai está aqui, do ladinho certinho, né? Bonitinho. Está do lado direito, né? Olha que legal. A sua mãe, é bom que você está mais na vida, tá? Que aqui é a vida, aqui é a morte. Só que, olha, a sua questão está... Quem está olhando para a questão? Sua mãe. Então, você tem uma sensação aí que a sua mãe está disposta para você. Então, o que você colocou no campo está relacionado com a mãe. E olha, tá bonitinho, tá aqui as constelações, né? Muitas vezes, gente, a gente pensa que a gente quer um efeito. Isso eu aprendi num curso um curso de hipnose. Ele falava, é um grau de mudança, faz toda a diferença. Então, às vezes, é para a gente estar pior, sabe? Eu falo hoje, gente, eu passei por cada situações, eu nunca tomei um remédio antidepressivo. Eu tomava floral, fazia terapia, ia tomar coisa. Fosse fazendo. Então, eu falo hoje, eu nem sei se eu estaria viva se a gente fizesse o que eu já fiz. Então, muitas vezes, a gente poderia estar pior, sabe? E olha, eu escolhi os bonequinhos e orei, né? Eu estou olhando para vocês, olhando aqui, e olha, mesma cordinha de roupa dessa época. Ó, eu queria escolher um outro bonequinho de cabelinho vermelho, mas eu não trouxe aqui. Mas olha, mesma coisa de roupa. Então, o quanto você sente que tem que ir para a vida, mas o quanto você sente que tem essa questão. É, parece a mãe de você. Então, uma outra coisa que a constelação ajuda muito para ver diagnóstico mesmo. Aqui é uma sessão, né? Então, o dia que eu consegui fazer, o dia que eu não tô aqui, daí é difícil fazer, né? Porque a semana passada eu não consegui fazer porque eu estava em outro lugar. Então, toda segunda-feira é isso, fazer né, uma questão de diagnóstico. Hoje trabalhou criança, semana que vem a gente vai trabalhar a questão do relacionamento amoroso. Eu vou fazer uma outra sessão de diagnóstico, onde se o casal está se olhando ou não está se olhando, aonde está o porque o que que a gente vê? Muitas vezes a gente quer um emprego, quer uma profissão, o dinheiro tá, gente, muitas vezes o dinheiro tá olhando para a gente não tá. Relacionamento não tá olhando o casal com o casal. Quantas constelações eu fiz de casal que a pessoa fala assim, quem é essa pessoa? Constelação aberta. Quem é? Não é comigo. Por quê? Porque a gente está presente em outro lugar. Então, mesmo a mãe da Sueli não estando presente nessa questão dela, ela está olhando em outro lugar. Mas mesmo assim, ela cuidou, mesmo assim, ela cuidou, mas da forma que cuidou. Então, é esse tomar nosso pai e nossa mãe, da forma que tinha para cuidar. Porque o que é amor para você?
Se vocês perguntar para o pai e para a mãe, às vezes amor é fazer comida todo dia. Às vezes, o amor que a gente esperava, criança, que eles falassem para você, eu te amo todo dia. Nunca vai falar, te amo. Cuidado. Pai e mãe, cuidado. Uhum. Então, como é que você sente isso, Simon? Teve sentido para você? Vou tirar, tá? Teve sentido? Pode escrever ou pode. Na verdade, eu não sei, eu fiquei meio confusa. Por quê? Porque você colocou a sua questão estava relacionada com a sua criança, alguma coisa que você viveu. Você pensou na questão, não pensou? Sim. Uhum, É só o diagnóstico. A sua questão tem sentido e tem relacionado com a mãe. entendi. E faz sentido, faz bastante sentido. A gente não vai abrir, não vou trabalhar nada disso. Essa é a minha proposta de segunda-feira, fazer esse diagnóstico. Agora, essa informação, você pega e vai trabalhar para você. Obrigada. Né? E é legal que a Maria colocou, fez sentido, que é isso, né? O trabalho de grupo ele faz sentido para a gente. Então, aonde, gente, toda questão que a gente tem, o sintoma está olhando, Paulo. A doença está olhando. É que o Bert falava, a doença já é a cura, o sintoma já é a cura. É como se dissesse para você assim, olhe para mim, olhe para essa dor. Bom, olhe para... Quando a gente põe o dedinho para o outro, e estou acusando o outro, o que, que eu estou pedindo? Olhe para mim, você está igual ao outro. Né? Então, é essa observação. Quem quer compartilhar alguma coisa? Aí eu escrever, posso escrever. Então, foi muito gratificante, foi totalmente diferente da semana passada, mas ficou caindo na semana passada, se perde, né? Mas para mim é muito rico ter que trabalhar de novo a criança e a puberdade. Eu fiz uns trabalhos que, por causa de uma pessoa, de tanto falar, precisamos trabalhar nosso adolescente, precisamos trabalhar nosso adolescente. E aí foi muito rico, gente, porque eu vi o quanto a nossa adolescente está presa mesmo, não só a criança. Tem que trabalhar só a criança ferida. Então, o quanto é importante trabalharmos a adolescência da gente, tá? Então, ano que vem, eu quero fazer, no ano que vem, mas está hoje, né? Eu quero fazer um grupo de novo da criança, pegar algum tema específico, trabalhar a criança em relação aos pais, trabalhar essas fases, sabe? E trabalhar a nossa adolescente e a nossa adulta. Por quê? E relacionado à questão de dinheiro, por exemplo, né? Quanto é diferente ainda, sabe? Ter uma visão e o quanto a gente está preso na nossa adolescente. Está muito preso na nossa adolescente. Porque é onde a gente ia para a vida e essa rebeldia, sabe? Eu quero fazer um grupo para trabalhar essa rebeldia, porque para mim é muito novo essa rebeldia. A gente se rebela para tomar os pais. E a gente fica preso lá. A criança, a nossa criança está muito no inconsciente, como a Sabine falou, né? Não lembra, a gente não lembra de muita coisa. Eu lembrei depois, fazendo fazer terapia, comecei a lembrar de algumas situações. Agora, adolescente, a gente lembra. A questão do primeiro amor, né? Essa questão são nossas maiores frustrações. Se não tivermos apoio, o bullying, né? Corporal, é no nosso adolescente que está toda a questão corporal. Dá pra fazer uma listinha mesmo de tudo que vivemos na adolescência, trabalhar ela, sabe, em 4 sessões terapêuticas, em grupo, porque eu acho muito rico essa parte. Comunicação, né? Vem muito dessa fase da adolescência. Vem da criança, mas vem da adolescente. Isso, se frustra. Aí eu tenho que decidir, né? O que eu vou fazer da minha vida? Aí leva muitos nãos, né? Porque a vida. Aí você começa a ver que a vida não é só ganhar, né? E leva os não. Aí as decepções vêm muito além. Então, eu vou pegar esse daqui para trabalhar nisso, fazer umas quatro sessões só para adolescente, que é muito importante. Da vergonha, né, da questão, né, da autoconfiança.
trabalha adolescente para criança, é como se fosse me vê assim, como se fosse um- uma gangorra, né? Eu tô aqui no meio adolescente, e aí a criança com o nosso adulto, né? E a gente fica presa. Ah, muito bom, gente. Gratidão a vocês, tá? Por estar aqui. Nossa, foi muito bom. Falar de criança e adolescente, muito bom. Ah, semana que vem estamos aqui de novo. Vai falar terceiro ciclo do amor. Então, você prepara as falar de relacionamento. Obrigada, tá, gente? Qualquer coisa Gratidão. me fala depois, viu? Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Eunice, boa noite. Boa Boa noite. noite. Noite, Cléo, obrigada, gratidão. Gratidão.